mas antes quero perguntar para o Formiga em relação ao Paulo Souza, que foi muito questionado, Formiga, justamente porque ainda não encontrou o time. E aí o torcedor fala, poxa, teve praticamente o campeonato carioca inteiro para tentar entender qual que seria a melhor formação para a equipe do Flamengo contra adversários que deixam o Flamengo fazer esse teste porque é muito tecnicamente inferior à equipe do Flamengo, né, que poderia, mesmo testando, o Flamengo ia vencendo jogos, ia conseguindo somar pontos, e aí chega na final e não tem. Termina como Lázaro de lateral direito, escolhas como o Léo Pereira, quer dizer, ele usou o campeonato inteiro para fazer um laboratório, chega na grande decisão e não tem. Ele merece ser cobrado, vamos dizer assim, entre aspas, o Formiga? Eu acho que sim. O Flamengo não tem um rosto, é um pouco bagunçado, ataca às vezes de uma maneira meio aleatória, assim, por mais que você tenha um time dinâmico de movimentação, que o Gabigol precisa disso, o Bruno Henrique precisa disso, acho que o Everton Ribeiro precisa disso, a Arrascaeta também, mas em muitos momentos eu acho um Flamengo bagunçado e defensivamente frágil, assim, ele continua expondo o seu goleiro, seja ele qual for, que não é 100% confiável, e é um time que normalmente tem tomado gols. Ontem tomou 2, com falhas bobas, é verdade, tem uma falha do Léo Pereira, mas também acho que tem um azar ali do Felipe Luiz que tenta o corte, a bola volta para o cano da mesma forma e vem o segundo gol na sequência e aí implode qualquer tipo de plano. O Paulo Souza em algum momento para mim parecia claramente usar o estadual como uma pré-temporada, acho certo, mas eu acho que ele já poderia ter algumas certezas. A Arrascaeta no banco é compreensível, o Bruno Henrique precisa entender se era alguma questão física, e o fato de usar 3 zagueiros e deixar o Felipe Luiz mais como um terceiro zagueiro e o lateral direito funcionar como ponta em alguns momentos, tem zero novidade disso, porque o Rogério fez isso algumas vezes, várias vezes inclusive, com o Felipe Luiz ficando de terceiro zagueiro e o lateral direito saindo para jogar. A seleção faz isso, o Guardiola faz isso, então assim, tem nenhum conceito aí que seja. O Abel Ferreira faz isso para te ajudar, Marcos Rocha fica plantado, o Piquerez sai. O Piquerez vai. Então, assim, tem zero de invenção aí. Mas eu acho que, fora isso, algumas questões de escolhas de peças individuais, o momento de usar algumas e não outras e tudo, tá um pouco bagunçado e acho que ele sim merece ser cobrado, porque aí não houve evolução alguma, assim, aparentemente, no time. E aí, o Pretzel, não só o Paulo Souza recebeu essa crítica aí do torcedor, mas como os próprios jogadores, né, que foram ali depois do jogo aplaudir o torcedor vaiou, né, um torcedor do Flamengo que tá acostumado ou estava acostumado a vitórias tranquilas diante dos seus rivais, acostumado a vencer títulos importantes, e que esse panorama mudou. Esse torcedor, o Pretzel, vai ter paciência pro Paulo Souza? Porque é o seguinte, se fosse o Ricardinho sentado aqui, eu tenho certeza que ele falou, acabou, paciência, vai pro saco o Paulo Souza, não vai dar mais pra ele. Quero te ouvir em relação a isso. O torcedor vai ter essa paciência ou não? Eu acho que o torcedor tá com mais paciência do que a mídia hoje. Eu tô vendo a análise assim dos mas isso sempre teve. No caso do Flamengo, o torcedor do Flamengo sempre tem mais paciência que o torcedor do Flamengo na imprensa. Pode ser. E aí, viu, o torcedor flamenguista hoje, ele está esperando um pouco do trabalho do Paulo Souza. É claro que perder 2-0 para o Fluminense numa final nunca é bom. E parabéns ao Abel Braga, que eu adoro a ele, sem dúvida nenhuma. E é um cara que luta pelo futebol, pelo jogo, apesar de ter cometido vários erros, como todos os profissionais cometem, e ele pode ser campeão carioca sobre o favorito Flamengo. E ontem até, né, Mauro? O Milton Neves te mandou um abraço. O Milton me perguntou antes do jogo. Falou pouco em ti ontem, viu? Umas 14 vezes ontem. Não, pois é. E fora o telefonema da tarde ainda também teve. E as 500 postagens. Beijo, cabeçudo. E aí ele me perguntou, e aí, Pretzel, Flamengo ou Fluminense? Antes de começar o jogo. Flamengo. Eu achei que o Flamengo era favorito e iria ganhar o jogo. Agora, quanto tempo falta para que o Paulo Souza seja chamado de professor Pardal? Né? Seja chamado de um português inexpressivo, depois da carreira que ele tem. Quer dizer, pessoal, ou você tem pensamento de futebol e gestão, ou tu fica enxugando gelo, cara. Fica de acordo com emoção. Se tem convicção no trabalho do Paulo Souza, deixa o cara trabalhar. Se em determinado momento, aí eu concordo com o Formiga, os resultados não aparecerem numa Libertadores, numa Série A do Brasileiro, ou você cai para o Altos do Piauí na Copa do Brasil, estou dando um exemplo. Aí sim, aí a coisa pode se reverter. Mas nesse momento é absurdo o Flamengo perder para o Fluminense. Eu acho que não é, como perdeu de novo.
Agora, é reversível? É. Só que tem algumas coisas, né? Tem uns caras aí que ainda estão vivendo em 2019. Gente, nós já estamos em 22. 3 anos no futebol, muita coisa muda para todos nós. Para todos nós. Então, muita calma. Acho que estão acabando com o Paulo Souza aí de maneira desnecessária.